Então, você já começou falando de um que é a gestão, né? Quem vai tomar conta ali de tudo que acontece, todas as movimentações. Então é importante entender o que, que essa gestora já fez com esse fundo e se ela tiver outros fundos imobiliários também, ver qual é a reputação dessa gestora em mercado, é um ponto. Eu gosto muito de olhar, primeiro, critérios qualitativos, né? Então, entender ali, é um fundo imobiliário de galpão, vamos olhar os imóveis, localização, né? Contratos, ver se realmente é um fundo imobiliário que tem qualidade. É um ponto super importante. Depois eu gosto de olhar questão de preço, tá? Porque não adianta um fundo imobiliário ser muito bom, né? E tá muito caro, né? Então você tem que comprar coisas boas pelos preços corretos. Então, para simplificar, utilizar o PVP para fundo de papel e fundo de fundo eu acho que é interessante, tá? E para fundo de tijolo é um pouco mais complicado, mas utilizar uma fórmula como uma fórmula de Gordon, né? Que ali você leva em consideração renda fixa, como está a Selic no momento atual, você consegue chegar a uma precificação bem bacana, tá? Então, questão de precificação é muito importante para fundo imobiliário. E por fim, a questão dos dividendos. Acho que é um ponto também que não é o principal, tá? Mas é um ponto também muito importante entender como é que tá a receita dos dividendos ali nos 12 últimos meses e também na história total do fundo. Por quê? Eu busco fundos imobiliários que têm crescimento de receita ao longo do tempo. Então não adianta um fundo imobiliário ter 10 anos de mercado, mas nesses 10 anos ele entregou somente 50 centavos por mês durante toda a sua história. Eu quero que seja um fundo imobiliário que vá crescendo receita, né? Que vai mostrando, ele começou ali com 10 centavos, mas hoje ele já está entregando R$ 1, né? Então ele teve ali um crescimento pontual ao longo do tempo, tá? Então eu acho que é importante todos esses critérios, que quando achados em um único fundo imobiliário, é muito simples você chegar a uma boa escolha e uma boa compra. Você poderia citar para nós 5 top fundos imobiliários para que as pessoas possam Sim, viver de renda? vamos lá. 5 fundos imobiliários, tá? Vou falar um de cada setor para ficar mais fácil. Eu acho que assim, começando de galpão logístico, eu acho que é um setor que não dá para ficar de fora da carteira. Tem muita opção boa, né? Mas assim, para mim o melhor de todos ainda continua sendo o HGLG, tá? É um fundo imobiliário que hoje já está figurando entre os maiores do mercado geral, né, em relação a patrimônio mesmo. E é um fundo que tem uma peculiaridade bem interessante, que é na própria construção dos seus galpões. Então, o HGLG não depende somente do mercado ofertar para ele galpões prontos para ele ir lá e comprar. Hoje o HGLG já constrói seus próprios galpões. E isso é muito interessante para o investidor, porque o custo de aquisição fica mais barato, né? E na ponta final, o lucro também fica maior para o investidor final. Então, a HGLG, para mim, sem sombra de dúvidas, é o melhor de galpão logístico. Shopping. XPML ainda continua sendo ali com o melhor portfólio, sem sombra de dúvida. Inclusive, ele está nesse momento fazendo a subscrição, né, para aumentar esse portfólio, né? Então, ele quer ter acesso a porcentagens maiores de alguns ativos que ele já tem na carteira e que já vem dando certo dentro do portfólio do fundo. Então, XPML para shopping, para mim, é o melhor de todos. Varejo. O HGRU, que está ali dentro da casa ali da Credit Suisse, né, que é a mesma gestora do HGLG, fundo imobiliário extremamente interessante, né? A gestão ativa do fundo vem demonstrando a cada mês o quão importante é esse trabalho. Então, eles estão conseguindo fazer compras e vendas de imóveis de forma muito interessante, né? Então, muitas vezes comprando imóveis abaixo de valor patrimonial e vendendo acima, né? Trazendo esse lucro para dentro aí do fundo imobiliário e trazendo um dividendo crescente ao longo do tempo, que é o importante, né? Um fundo imobiliário de papel, que eu gosto muito, é o IRDM, tá? IRDM, apesar de estar hoje abaixo do valor patrimonial, né, que é algo raro para esse fundo imobiliário, é um fundo imobiliário que sempre se mostrou vencedor no longo tempo. Então, a gestão vem fazendo um trabalho muito bom e fazendo aquela questão, como a gente tinha comentado aqui, de antecipar esses movimentos de mercado. Então, a gestão do IRDM é muito boa nisso, tá? Por fim, um fundo de desenvolvimento que eu gosto bastante, que não é muito citado, é o Tegar, tá? Ele faz desenvolvimento imobiliário, principalmente voltado aí para condomínios residenciais, loteamentos residenciais. É um fundo imobiliário que a gestora é lá de Goiás, né? Então ele está espalhado hoje pelo país, já tem incorporações em 20 estados do país, 200 cidades, e é um fundo que traz um dividendo bem interessante também. Então, acho que são 5 fundos que eu não penso em tirar da minha carteira, não. Legal, então tá lá. Tegar, né? Tegar, o último. XPML, XPML. HGLG, HGRU
E IRDM11. E IRDM11. É isso aí, Carol. O Gabriel não fugiu da raia aqui.